Olá, tudo bem com você? Tudo bem com a sua família? Pastor Josué por aqui e eu vou dar sequência às respostas para as perguntas que me chegaram através do Instagram. São muitas perguntas, eu vou escolher mais algumas aqui para compartilhar com você uma resposta, até porque eu entendo que respondendo estas perguntas, eu estou ajudando muitas pessoas que gostariam de fazer as mesmas perguntas. Antes, porém, você já conhece o meu site, amofamilia.com.br. Eu realizo de 6 a 7 eventos nacionais por ano, para casais, solteiros, liderança, certo? Mulheres. Entra lá, amofamilia.com.br, conheça os nossos eventos e, na medida do possível, participe. Vai ser uma alegria tê-lo ou tê-la conosco em um dos nossos eventos. Vamos para o nosso devocional para a família de hoje, onde estou respondendo algumas perguntas. A primeira pergunta, quem faz é uma jovem. Quem é solteira? Sem ninguém, sem estar namorando ainda, já pode fazer planos para o casamento, como casa e outras coisas? Isso é ansiedade? Deixa eu explicar para você. Planejar, nós precisamos desde cedo, ou seja, o adolescente, o jovem, deve planejar sua vida pensando no futuro. O que significa planejar? Pensar de forma antecipada. Agora, no seu caso, você é solteira e já quer pensar, planejar em relação à casa, em relação a tantas outras coisas importantes na vida de um casal. Agora, planeje, mas não deixe que a ansiedade roube a sua paz, perturbe o seu presente. Porque o que é ansiedade? Excesso de futuro. O que é depressão? Excesso de passado. O que é estresse? Excesso de presente. Então, planeje, mas não permita que esse planejamento seja de uma forma tão ansiosa que roube a sua paz no presente. Agora, o melhor mesmo é orar e começar a buscar alguém que realmente seja o seu companheiro de viagem conjugal para o resto da vida. Próxima pergunta. Adultério resolvido entre os cônjuges é o suficiente ou tem que ser exposto para o pastor, para a família? É interessante que as pessoas me perguntam sobre esse assunto das mais diversas formas, não é? Outro dia, um homem me encontrou num posto de gasolina e ele disse assim: pastor, eu pequei, adulterei. Devo contar para minha esposa, porque eu já falei com o pastor orou por mim. Eu disse: você tem uma aliança com quem? Conjugal. Ah, claro, com a minha esposa. Então, você quebrou esta aliança, você precisa conversar com ela. E ele me disse: mas se eu falar, o meu casamento acaba. Eu disse: não, seu casamento já acabou. Você vai trabalhar na restauração agora. Você vai trabalhar no processo de cura agora. Preste atenção, gente. O pastor com a sua esposa são figuras de autoridade sobre a vida da ovelha, sobre a vida do rebanho. É muito importante que esse processo de restauração e cura seja acompanhado por estes que são figuras de autoridade sobre a vida do rebanho e sobre a vida das ovelhas. Então é muito importante que vocês sejam acompanhados pelos pastores da igreja em relação a este processo de restauração depois de um erro cometido. Então é importante compartilhar com os seus pastores, sim. Uma outra pergunta muito interessante aqui, ó. Como se abrir para um novo relacionamento esquecendo o passado? Como se abrir para um novo relacionamento esquecendo o passado? O que é perdão? Eu gosto dessa definição que eu vou te dar. O que é perdão, perdoar? É esquecer o passado ou renunciar o passado
para curar o presente, a fim de construir um futuro marcado pela bênção, pela graça, pela glória de Deus. Quando você perdoa, você está renunciando o que aconteceu no passado, certo? Você está renunciando o que te frustrou, que te decepcionou, que te machucou no passado, para curar o presente. Isso é perdão. Perdão é cura. Perdão é cura. Para curar o presente, a fim de você construir um futuro debaixo da bênção de Deus. Quando você perdoa, você está dizendo o seguinte: o passado não vai comprometer o meu presente e nem tampouco o meu futuro. Então o segredo é você realmente liberar perdão, perdoar, levantar a cabeça, olhar para frente, acreditando que o melhor de Deus ainda está por vir. Outra pergunta: como amar a esposa como Cristo amou a igreja? Como amar a esposa como Cristo amou a igreja? É simples. Está muito claro nas palavras do apóstolo Paulo ao escrever para a igreja que estava em Éfeso, sua carta aos Efésios, capítulo 5. A Bíblia diz assim: marido, ame a sua esposa ao ponto de, como Cristo, se entregar por ela. E ele fala de cuidado, e dela cuida. Então, você pode amar a esposa como Cristo amou a igreja, se sacrificando por ela, renunciando muita coisa por ela, se dedicando a ela, protegendo-a, honrando-a, sustentando-a emocionalmente. Ou seja, faça pela esposa o que Cristo faz pela igreja, dando proteção, provisão e direção. Se você fizer isso, você está amando a esposa como Cristo ama a igreja. Uma outra pergunta muito interessante e importante: quais atitudes devo ter para ser uma mãe e esposa melhor? Quais atitudes devo ter para ser uma mãe e uma esposa melhor? Primeiro, você precisa ler Provérbios 31 e praticar. Leia Provérbios no mínimo 7 vezes e pratique. Leia 7 vezes e depois leia sempre que puder. E pratique, pratique e pratique. Você vai ser uma mulher melhor. Agora, para ser uma mãe melhor, aprenda com as grandes mães da Bíblia, certo? A Bíblia nos fala de muitas mães que educaram seus filhos para que eles fossem campeões. Agora, você tem aí próximo de você uma mulher que como mãe te inspira? Tem? Eu sempre costumo dizer que nós precisamos se modelar a partir das pessoas que nos inspiram na área que nós desejamos ser, fazer, crescer. Você tem aí perto de você uma mulher que te inspira como mãe? Que te inspira como esposa? Se aproxime dela, aprenda com ela, ouça as orientações dela. Veja o que esta mulher que te inspira como mãe, como esposa, o que ela faz que você não está fazendo? O que ela faz que você pode fazer para ser uma mãe e uma esposa inspiradora como ela é? Copie aquilo que é bom das pessoas que inspiram você. Sendo assim, você vai ser o que você deseja: uma mãe ideal, uma esposa ideal. A última pergunta que eu vou responder desta série: é possível se casar com uma pessoa errada? É possível se casar com uma pessoa errada? É possível. Pastor, quando é que eu me caso com uma pessoa errada? Quando você percebe que a pessoa
não tem o mesmo propósito que você. Quando você percebe que a pessoa está nas trevas e não quer vir para a luz. Quando você percebe que a pessoa é uma pessoa com um caráter deformado e não quer melhorar, aí você está casando com uma pessoa errada. Agora, em relação a temperamento, pastor, em relação à maneira de ser diferente da minha, não estou falando de caráter, não estou falando de questões morais, estou falando de comportamento, de temperamento que muitas vezes é diferente. Nesse sentido, nós somos seres humanos educáveis e nós aprendemos. Então, temperamento, ele não é mudado, mas ele é controlado e disciplinado. Eu tenho um temperamento, uma personalidade. A minha esposa tem outro temperamento e outra personalidade. E aí vem o processo de ajustamento nas diferenças entre marido e mulher. Neste sentido, eu não vejo problema. A gente se ajusta, a gente se entende, a gente se encaixa. Porém, quando a questão é de um que anda na luz e o outro anda nas trevas. Um tem integridade e o outro tem um caráter deformado. E aquele que está nas trevas, aquele que tem um caráter deformado, não quer mudança, não quer melhorar, não quer crescer, não quer vencer a si mesmo. Aí, a melhor coisa é não se envolver com esta pessoa, porque é uma pessoa... A Bíblia diz, se não estiverem de acordo, como vão andar juntos? A Bíblia diz, não há comunhão entre trevas e luz. Então, espero que eu tenha sido muito claro com você nesse sentido. Deus abençoe você, Deus abençoe sua família. Você gostou? Então clique aqui embaixo no gostei, deixe o seu comentário, divulgue o nosso canal. Você não se inscreveu ainda no nosso canal? Então se inscreva. E se você já se inscreveu, divulgue o nosso canal. E olha, lá nas redes sociais, no Facebook, no Instagram, eu estou sempre abrindo para perguntas. Por isso, me acompanhe nas redes sociais. Um grande abraço. E lembre-se, nenhum sucesso justifica o fracasso de uma família ou de um casamento. Você nasceu para vencer.